Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 43 a 46, que dizem: Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Bom, queridos, aqui a gente vê aquela multidão que ficou dividida, por causa do ensino de Jesus. Alguns o consideravam um bom homem, outros o consideravam um enganador. É o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, muitas vezes as pessoas não entendem. Ele diz: Vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes discórdia, pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Por que ele disse isso? Eu não vim trazer paz à terra. Porque a verdade, queridos, infelizmente, a verdade divide. Porque há algumas pessoas que querem um engano. E quem vai abraçar a verdade, aqueles outros que preferem um engano, ficam revoltados. Então isso é algo comum. E Jesus sempre alertou que teríamos esse tipo de problema. Então é claro que ele veio trazer paz no sentido de paz ao coração humano. Ele veio pregar a paz. Todo o Novo Testamento fala do Deus da paz. Os cristãos se cumprimentam com a paz do Senhor. Ele é o Deus da paz, então ele sempre está anunciando paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Mas infelizmente as pessoas, não os cristãos, não deveriam ser assim, Não deveria ser assim. Os cristãos genuínos sempre têm que espalhar a paz. Mas as pessoas, porque não gostam ou não creem, elas perseguem, elas criticam, elas oprimem, elas querem a guerra. O que nós devemos responder é não a qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de ofensa, não responder o mal com o mal. Mas essa divisão é comum, porque, queridos, é da decisão de cada um escolhe o caminho que deseja. Que a gente tenha misericórdia do outro, ore pelo outro, para que ele também encontre a verdade. Esse é o nosso papel sempre. Bom, e alguns, como diz o texto, queriam prendê-lo. Veja só como é a natureza humana. O que Jesus estava fazendo para ser preso? Estava ensinando, estava orando, estava curando. Como acabei de explicar, a verdade divide. Jesus não estava ameaçando ninguém, não estava chantageando ninguém, não estava explorando a fé de ninguém, muito pelo contrário. E ainda assim queriam prendê-lo. Por quê? Porque ele era diferente. Era diferente do legalismo dos fariseus, era diferente dos líderes que oprimiam o povo, dando ordens, querendo controlar a vida deles. Jesus era diferente. Jesus ensinava a graça, ensinava o amor, ensinava a compaixão, ensinava que os pecadores precisam ser ajudados e não massacrados. E tudo isso ia contra o sistema religioso, tanto da época aqui de Jesus, quanto da época hoje. Jesus, se viesse hoje, queridos, olha, ia ser uma coisa muito curiosa de se ver. Porque o que Jesus ensina aqui no Evangelho bate de frente com muita coisa que se vê por aí. Esses líderes religiosos, legalistas, que perseguiam, que acusavam as pessoas de ímpias, disso e daquilo, e Jesus sempre doce com o pecador, sempre ajudando, sempre libertando pessoas, sempre cuidando dos mais pobres, sempre combatendo a exploração nos templos. Queridos, Jesus, ele causa divisão. Ele veio trazer a paz, mas alguns não quiseram a paz com o pacificador, mas quiseram a guerra.
e mandaram pessoas para prendê-lo. Isso já havia sido comentado no verso 32. Alguns versos atrás, os líderes de Israel enviaram guardas para prendê-lo. 10 versículos atrás. E agora aqui chega o ponto de que os guardas retornam à liderança, aos sacerdotes, e se pergunta aos guardas por que vocês não trouxeram aquele enganador. E o que os guardas respondem? Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém. Nós aqui conhecemos todos os sacerdotes, os líderes, os fariseus, os mestres da lei. Já vimos inúmeros sermões, inúmeros ensinos, participamos de todos os rituais e ninguém sequer se compara como ele. Veja só, os servos dos líderes dizendo na cara dos líderes, tão admirados que eles ficaram com Jesus, disse na cara deles, olha, ele fala melhor do que vocês. Vocês nunca falaram como ele. Olha só quão espetacular era o ensino de Jesus. Então aqueles oficiais, aqueles guardas, seguiram Jesus por vários dias, esperando uma oportunidade, um momento propício para prendê-lo, e aí tinha que ser um momento propício para poder acusá-lo, de rebelião, acusá-lo de tumulto, encontrar algum pretexto para prendê-lo. Porém, quanto mais eles foram ouvindo, mais se convenceram, primeiro da inocência de Jesus, que ele não estava criando nenhum tumulto, depois da sua pureza e, por fim, da sua sabedoria, que ia muito além de qualquer ensino que haviam visto, como parecia algo até sobrenatural. Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém nunca falou com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanto amor e com um ensino que realmente revoluciona a vida do ser humano que crê e a põe em prática. Isso era comum. Em Mateus capítulo 7 diz que após o discurso de Jesus, lá no Sermão do Monte, diz que as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Os guardas, eles foram prender um charlatão, foram prender um enganador, foram prender um falso profeta. Porque foi essa imagem que os sacerdotes passaram para ele. Olha, tem um charlatão lá e vão prendê-lo. Mas foram e encontraram alguém sincero, alguém cheio de verdade e que só ensinava um caminho de vida, um caminho de amor, um caminho que agrada a Deus. Então Jesus, ele estava simplesmente ensinando a verdade. E os guardas não tiveram coragem de prender alguém que estava somente ensinando coisas maravilhosas, que estava tocando no coração das pessoas, que estava ajudando as pessoas e sem explorar ninguém, sem cobrar nada, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém, não. Distribuindo graça, distribuindo ajuda, distribuindo cuidado. E viam no olhar de Cristo a preocupação com cada um, com a dificuldade de cada um, com a fraqueza de cada um, com os problemas de cada um. Era realmente um ajudador, alguém que veio para ajudar, para abençoar. Ninguém jamais falou como esse homem. E veja, queridos, que a gente possa concluir isso, e todos cristãos falam isso, realmente ninguém nunca falou como Jesus. Ora, mas se é essa a conclusão que nós temos, que a gente possa buscar cada vez mais esse ensino, essa sabedoria. Se nós concordamos que ninguém jamais falou como ele, que a gente busque Jesus cada vez mais, porque ninguém mesmo falou como ele. Nem Elias, nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem ninguém jamais falou como ele. Todo ensino nas Escrituras encontra em Cristo a realização perfeita, a profundidade maior que todas. Em Cristo você vê
toda a plenitude de Deus. Ele é a expressão exata de Deus e o resplendor da sua glória. Corra sempre para Cristo. Toda dúvida, todo desejo de conhecer Deus, toda vontade de crescer espiritualmente, vá à fonte. Há em Cristo insondáveis riquezas. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se para você ninguém jamais falou como Jesus, então ouça ele, leia as Escrituras, ouça aqui o áudio, medite, para que o que ele falou, que supera o que qualquer ser humano já falou, possa entrar no seu coração a fundo, para mudar a sua mente, mudar o seu viver, e você possa praticar, colocar em prática isso que ninguém jamais falou. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.